Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, obrigado ao convite da equipe toda aí do IFMS aqui de Campo Grande, na Unitep. Né? É o segundo evento que eu participo e sempre foram eventos interessantes. Esse é um tema que eu gosto muito de discutir. Os temas ligados à sexualidade fazem parte da minha formação e esse é um dos que foi por onde eu comecei a criar algumas discussões em que acabou até no final do ano retrasado evoluindo com um curso de sexualidade que a gente fez em 4 partes aí. O assunto é extenso e é extenso não só pelo conteúdo, mas é extenso pelo debate que ele gera, né? Então, esse é um dos que eu acho mais importante, que a gente vai discutir hoje, em que são os conceitos, né? Toda essa terminologia enorme, essas siglas todas enormes, elas aumentaram muito da época que eu comecei a minha formação, e elas vêm se desmembrando e se fragmentando um pouco aí, além do que a gente imaginava, né? A gente não vai, só para citar o que a gente também tem de discussões que fazem parte da discussão da sexualidade, que são importantes, a gente fazia uma discussão sobre o que do comportamento sexual do ser humano hoje é herdado, né, dos nossos ancestrais. Existe uma área hoje que estuda isso, que é a psicologia evolucionista. Está cheio de livro aí que veio a partir desses estudos, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Nossa, toda essa discussão veio da psicologia evolucionista, né? É baseada, obviamente, na teoria da evolução darwiniana. Hoje, inclusive, faz 161 anos da publicação da teoria da origem das espécies do Darwin, né? É outro assunto que eu gosto muito e essa é uma discussão interessante também. Tem uma outra discussão em que a gente faz, dentro do curso, a gente faz ela ou no módulo de saúde da mulher ou no módulo de envelhecimento. Então, a gente tem essa discussão, eu fiz na UEMS agora faz 2 semanas, e semana que vem vou fazer na Unidep, a mesma discussão. Quando a gente fala da fisiologia da resposta sexual humana, como que o organismo reage fisiologicamente a um estímulo interpretado como erótico sexual. E, obviamente, as suas disfunções. É um tema interessante também, é uma discussão muito legal, em que também acrescenta muito para quem pretende discutir sexualidade. Né? E a gente tem ainda uma discussão final, né, que essa discussão ficou mais para o pessoal já do 4º ano e para os médicos já formados, os ginecologistas que fizeram parte do curso também, em que são aquelas variações no comportamento humano, em que tem ligação com a sexualidade. Então, a gente fala de alterações em que estão no CID, alterações do DSM, e que estão ligadas ao comportamento de uma maneira geral, em que repercute na sexualidade. E a última foi a sexualidade do consultório, que era mais focado aos ginecologistas, que apesar de lidarem com a sexualidade da mulher, ou com a genitália feminina, ou com a intimidade da mulher, a gente percebe que existe uma grande dificuldade dos ginecologistas também em discutir sexualidade, né? E eu sempre falo na questão da terminologia da sexualidade, porque o próprio conceito do que é sexualidade, do que é sexo, é sempre muito amplo. Eu, como GO, já fui chamado para... São minhas cachorras latindo aqui. Home office tem essas intercorrências. Voltamos lá. Isso não é incomum, eu já não vou mais faz algum tempo, mas já várias vezes me chamaram professores, diretores de escola, a gente queria fazer uma palestra com os acadêmicos aqui, com os alunos, para estar discutindo sexualidade. Aí tá, beleza. Aí chegava lá, geralmente o diretor chamava, olha, eu queria que você tivesse a pauta da discussão nisso daqui.
Aí eu ia ver, era para falar de anticoncepcional, para falar de questões em que eu acho que aqueles adolescentes, aqueles jovens em que a gente discutia, não era o que interessava. Hoje em dia você procura no Google, você tem aula de ciências, mas eles queriam discutir outros conteúdos. Eles queriam discutir essas sensações que eles tinham, por exemplo, principalmente o pessoal já no início da adolescência, quando chegava num colega ou numa colega do mesmo sexo ou não, do mesmo gênero, aquelas sensações, o que significava tudo isso. Então, é, eu acabei, de uma maneira geral, não indo discutir mais, porque existia uma confusão muito grande do que era sexualidade para eles, né? Hoje em dia, a gente divide bem. Então, esses conceitos, a gente vai estar discutindo algumas coisas aqui, até para poder esclarecer isso daí, né? Por quê? Porque a gente vê muita dificuldade em pessoas para estar discutindo. A gente pode expandir isso daí para, dependendo da idade, fazer até um paralelo com o momento que a gente está vivendo. Eu tenho uma certa facilidade com informática, então na Unidep eu acabei auxiliando na estruturação de algumas coisas, é, na, desde a secretaria, tudo, e a gente teve que capacitar professores para poder mexer com a sala virtual, para poder mexer com o Teams, que é a ferramenta de classe que a gente tem. E é impressionante a dificuldade que todo mundo tinha, ninguém estava muito familiarizado. Para mim foi muito interessante, porque foi um aprendizado muito grande eu trabalhar o meu tempo dentro do tempo deles para que a gente conseguisse chegar a algum lugar. Tentar entendê-los, isso acho que é desenvolver, é tentar ser empático mesmo. E a sexualidade é a mesma coisa. Vi um paralelo muito grande, porque existe uma dificuldade muito grande de muitas pessoas transitarem nessa terminologia e nesse mundo todo. O grande problema, o que eu vejo hoje em dia, é que a terminologia está aumentando muito, ela está se fragmentando muito. Eu acho que a ideia de quem trabalha nisso, e nessa inclusão toda desse monte de siglas que a gente já tem, existe uma ideia de inclusão, mas eu particularmente acho duas coisas. Eu acho que essa fragmentação ela não é boa, porque ela tá trazendo novos padrões. Porque essa discussão, eu via isso na Habilidades Médicas, que é onde eu discutia, na Unidep, na Habilidades Médicas 2, essa discussão ela só existe por um motivo. Porque em algum momento na história alguém definiu um padrão. E a partir desse padrão foi se desenvolvendo a humanidade e todo mundo tem que seguir um padrão. Então, enquanto se olhar para esse padrão, vai aparecer essa discussão. E o problema é que novos padrões estão surgindo. Eu, na minha visão, meio até coloquei essa imagem, né, porque é uma música que eu acho sempre maravilhosa e me lembro muito quando eu faço esse tipo de reflexão. É uma ideia um tanto quanto utópica, né? John Lennon falava que você pode achar que eu sou um sonhador, mas a ideia do mundo dele ser um mundo único, de se pensar sempre com uma cabeça só, ela é uma ideia mais minimalista, ela não é tão fragmentária, né? Mas é óbvio que para isso o padrão vai ter que deixar de ser importante. Enquanto pessoas estiverem dando importância para aquele padrão, a gente vai ter essa discussão. E aí a gente pode olhar para isso como uma inclusão ou como uma desinclusão. Porque eu participo de muitas discussões, eu estou sempre lendo, estou sempre. Então, quando alguém acha que ele não faz parte mais daquele sub-item, ele quer criar um novo, e ele entra em conflito com o outro, quando tem o conflito, você já perdeu aquela inclusão. Então, ao invés de se tornar uma coisa única, ela vem se tornando algo um pouco fora. Mas eu falei, isso só existe por quê? Porque algum dia alguém criou um padrão e esse padrão vem sendo seguido até hoje. A gente, da área clínica, precisa de padrões para algumas coisas. Tá? Mas eu vou discutir aqui, inclusive, a minha crítica até as coisas que eu mesmo vinha discutindo há tempo atrás
no próprio curso da habilidade médica. Então, uma das minhas críticas, inclusive, é a questão de se trabalhar demais a informação técnica e deixar a discussão da atitude do comportamento para o lado. Entendeu? Então, hoje, eu estava vendo até um cara, hoje o Maradona morreu ontem, né, uma vida super polêmica, um padrão de vida autodestrutivo, né, que ele veio tendo durante a vida toda dele, né? E aí na verdade, o que o cara colocou foi uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que o dependente químico, um atleta, a princípio, por que ele vai entrar numa dependência química? Lógico, tem questões da infância, questões de estrutura do ego, a pessoa, imagina, é tida como Deus, ela tem que ter um ego muito bem estruturado para suportar, e não foi o caso dele, né? Mas uma coisa que ele falou que eu achei interessante é que o esporte não tolera aquele que não aquele que não está dentro do padrão. Então o cara que começa, por exemplo, o cara geralmente jogador de futebol vem de uma vida humilde, uma vida muito simples, começa a ganhar muito dinheiro, o cara perde às vezes o rumo, entra, por exemplo, numa vida de drogas, como foi o caso do Maradona, do Casagrande, o esporte tende a aniquilar, ele tende a expulsar, ele não acolhe. E eu acho que a sexualidade, por muito tempo, e ainda ela tem essa discussão, em que não acolhe. Muitas vezes a pessoa se preocupa demais em se informar tecnicamente, e isso é uma maneira de você desqualificar também. É um medo, mostra uma certa insegurança. Mas eu vejo muito pouca discussão sobre o comportamento, sobre a atitude, principalmente na formação médica. Então, se preocupa demais em criar textos, em criar material escrito, dentro de métricas. E aí você pergunta para o aluno, você teve dificuldade? O que representou para você? A pessoa falou alguma coisa diferente? Já vi aluno que saiu chorando de sala de quarto de atendimento. Uma vez uma aluna estava conversando com o paciente pegou na mão dela e botou no pênis dele. Cara, a menina saiu chorando, não sabia como lidar. Então, assim, a sexualidade, ela desperta uma série de movimentos internos nossos importantes. Tá? Então, eu acho que é para isso que a gente tem que estar preparado. Eu acho que aquela discussão toda que eu fazia na habilidades médicas, ela era muito técnica. Acho que ela é importante do ponto de vista que seremos clínicos, mas acho que a gente tem que se trabalhar mais para acolher as questões que possam vir de sofrimento, de vulnerabilidade, do que de se classificar. Tá? A gente vai ter que dar alguns rótulos, porque existe esse padrão, e a gente vai ter que saber, até para não desconfirmar uma pessoa, não desqualificar uma comunicação, para você poder estabelecer um bom vínculo. Tá? Não tem nada pior do que você ver alguém palestrando, por exemplo, sobre drogas e falando bobagem. A pessoa que usou, que usa, não vai dar crédito nenhum, você não vai conseguir estabelecer um bom vínculo. Então, eu acho que a sexualidade ela é importante, o olhar para a pessoa muito mais do que poder classificá-la. A ideia não é ficar botando crachá, sou cis, sou trans, sou etc e tal. É entender se o paciente te procura e tem uma dor, qual que é essa dor? E o que você, dentro do teu conhecimento, pode auxiliar para poder aliviar a dor dessa pessoa. Mas com relação, como eu falei, à parte técnica, alguma coisa a gente tem que saber. A gente tem a formação clínica, então a gente precisa ter algo, até para minimizar um pouco a nossa dificuldade. Muita gente tem dificuldade, tem medo de migrar. Tem gente que acha que se discutir sexualidade vai mudar de identidade, vai mudar de gênero. A coisa não funciona dessa maneira. Mas precisa evitar algumas coisas. Eu acho, já vi colega me mandando mensagem. Olha, meu filho vai trazer um colega gay aqui, não sei se é namorado ou não. Eu preciso botar cor-de-rosa na mesa, eu preciso botar pantufa de não sei o quê. Como é que, assim, às vezes, o preconceito ele é pela própria ignorância, não é por raiva, por nada, mas a pessoa ela tem dificuldade, principalmente o pessoal mais velho, né? As gerações mais novas, tem
bem menos dificuldade, mas a gente tem ainda uma transição muito grande, principalmente aqui no Estado, um Estado de uma cultura mais retrógrada, bastante machista. Então, vamos entrar um pouco nessas discussões de terminologias que são importantes para a gente. Eu sempre começo a discussão com um filminho, só que eu não vou passar o filme porque vai dar lag, o áudio não vai ficar legal. Eu vou passar algumas imagens só, porque o que interessa é a discussão. Né? Mas quem quiser ver, quem já não viu, né, é o primeiro vídeo do Porta dos Fundos. É um vídeo muito legal, porque pedagogicamente ele é interessante, porque ele leva essa discussão. Quando eu vi esse vídeo, falei, cara, ele vai ser ótimo, porque ele já traz alguns elementos importantes que eu acho que as pessoas já têm dúvida a partir dessa discussão. Né? Mas eu vou pular o vídeo, mas assim, só para quem quiser, eu vou botar algumas imagens para quem quiser lembrar. O Fábio Pochá, ele está vestido de mulher, não sei qual cidade, que acho que eles nem falam nada aí, e está ali fazendo o programa. Né? E está vestido de mulher, maquiado, está toda bonita, e aí chega o colega dele do trabalho. E olha para ele, esqueci qual era o nome que ele usava ali, olha para ele e fala, cara, o que você está fazendo aí? Aí ele tenta disfarçar no início, mas ele vê que não dá, e ele fala, pô, estou aqui, estou ganhando um dinheiro a mais, moro num condomínio caro, meu filho só quer comer bolacha negresco, a outra só quer fazer inglês na cultura inglesa, eu preciso de dinheiro e estou aqui. O meu objetivo aqui é aumentar a minha renda, porque o trabalho nosso no escritório não dá dinheiro. E aí ele mostra vários amigos do escritório, inclusive, que também estão na mesma situação que ele. Estão ali para ter uma renda a mais. Vestidos de mulher, fazendo programa. Tá? E isso eu achei interessante para colocar na discussão, porque até na época, quando eu estava assistindo, eu não lembro quem que me perguntou, mas e ele? Ele é gay? Ele é transexual? Ele é travesti? O que que é, a princípio? Então, essas ideias, esses questionamentos que a gente vai estar discutindo. Lembrando sempre que, para mim, hoje, quando eu vejo aquelas discussões na habilidades médicas para quem não teve, ou para quem, de repente, tem alguém aí que não é do curso, a gente tem uma discussão na Unidep, que é um conteúdo exclusivo da Unidep, que é o diagnóstico médico ampliado. Ele é discutido em outras faculdades como clínica médica ampliada, mas o diagnóstico médico ampliado é um pouco mais completo. Ele serve para quê? Ele serve para a gente ver se essa pessoa tem algum problema social que possa estar colocando ela em risco, ou em vulnerabilidade social, não é biológica, é social. Por quê? Porque uma pessoa em risco ou vulnerabilidade, ela vai ter mais dificuldade para se recuperar. Você pega uma pessoa que está... o cara está lá, trabalha, ele sustenta a família toda, trabalha de moto, se acidentou, está lá, ele vai estar preocupado com a mulher, se ela vai estar comendo ou não, se o filho vai estar indo para a escola ou não, se o dinheiro vai estar dando. É óbvio que a recuperação dele vai ser pior. Então, essa discussão ela é feita em tópicos. Um dos tópicos discute a sexualidade, que antes de eu chegar na HM, ele era feito de uma outra maneira. Eu achava um pouco agressiva demais. Aí a gente mudou para essa atual, em que a gente trabalha nesses conceitos que eu vou estar falando aqui. Mas ainda assim, hoje, eu acho a maior parte deles pouco importante. E as últimas vezes que eu passei, em que eu estava com o professor da HM, eu tinha que explicar porque existe uma forma de trabalhar que tem que ser uniforme para todos os professores, mas eu sempre deixei claro para se preocupar com o que o paciente traz. Se importem com a pessoa, para essa pessoa poder te trazer aquilo que está incomodando, ela vai trazer as moléstias dela. Mário Lopes fala em moléstia e doença, né? É uma classificação dele, que ele colocou, são duas palavras sinônimas, mas ele deu sentidos diferentes em que eu acho que muito válidos do ponto de vista pedagógico. Então, o que a gente tem que pensar é que as pessoas nos procuram porque elas têm algo que as incomoda. Então, a gente tem que trabalhar a nossa capacidade de enxergar pessoas e não doenças, de acolhê-las. Então, parte desse acolhimento pode ser uma dúvida ligada à sexualidade. E quando você desenvolve a habilidade de criar bons vínculos, gente, você pode ser oftalmologista, que se o cara achar
que você é a pessoa que ele precisa se abrir, ele vai falar com você. Ele vai te trazer, não menosprezando os oftalmos, eu estou falando que o oftalmo é uma coisa super técnica, mas de repente ele se sente tão à vontade com você que ele vai falar, vai perguntar, vai tirar uma dúvida, até para poder saber se precisa procurar alguém, quem essa pessoa vai procurar, quem ela poderia te orientar a procurar. Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu normalmente acho que se você conversa com essa pessoa, tá, naquele tempo em que na HM se disse que é para produzir o texto experiencial para mim é um produto só disso, ele não tem que ser um medidor de qualidade de uma comunicação, isso não existe. Mas a tua comunicação, quando ela é bem, ela é bem trabalhada, ela é bem estabelecida, ela vai gerar uma série de produtos. O texto, obviamente, ele é um desses. Mas você não vai precisar perguntar nada, porque a pessoa vai se sentir tão à vontade para conversar com você, em que você já vai ter todas as informações que você precisa. Se ela tem um parceiro, se ela tem parceira, ou não, se ela está bem, se ela está satisfeita afetivamente ou não está. Então, quando existe um interesse mútuo e existe toda aquela questão daquela formulação de bons vínculos, tá? Os vínculos que tem papel contra papel, onde existe uma referência ao papel ali, onde há um entendimento de ambas as partes, normalmente você não vai precisar questionar. Quando você precisa, eu acho que quando você precisa questionar muito, é porque o vínculo não está bem estabelecido. E um vínculo não bem estabelecido, não adianta em que essas informações não vão sair. Tem gente que faz terapia há 50 anos aí para poder entender em que a sua orientação não é hétero, que é homossexual, ou que tem desejos homossexuais, apesar de não ter uma sexualidade homo, ou até uma transexualidade, que é uma coisa bem mais complicada, né? Então, a gente tem, sempre quando for pensar nisso, lembrar. Eu estou falando isso porque eu já tive essa aula, alunos que se incomodaram porque acharam que ele não fazia parte de nenhum desses grupos e que a aula era meio, chegaram até a chamar de fascista, porque enquadrava em apenas 4 grupos. Tá? A ideia não é enquadrar ninguém, muito pelo contrário, é desenquadrar. A ideia é acabar com o padrão. Tá? Mas a gente tem a nossa questão de atendimento clínico, a gente precisa ter um entendimento para poder acolher, inclusive, para poder orientar. E existem várias formas de se dividir esse assunto. Tá? Então, eu já vi várias classificações, há pouco tempo teve uma revista que trouxe uma divisão mais ampla, tudo. Eu ainda não conheço nada melhor do que o Pamplona. Tá? O Ronaldo Pamplona foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicodrama há muito tempo. Ele tem um livro que chama Os 11 Sexos, que eu, dessa vez eu até coloquei aqui. É um livro que você não acha muito em livraria, eu acho que não acha nem em sebo, mas eu descobri que ele tem um site, em que pelo site você consegue comprar o livro direto. Uma das partes do livro é essa discussão de conceito, mas o livro ele é mais amplo, ele tem mais assuntos além desse. Mas ele usa uma divisão do Adler da década de 50, ele usa outros conceitos. É um livro extremamente interessante e tem uma didática maravilhosa. Então, eu acho que para discutir esses termos, a gente não precisa inventar roda. A gente complementa com algumas ideias, a gente traz alguns outros conceitos, mas a roda está inventada. E eu acho uma literatura fantástica. Quem tiver oportunidade, há pouco tempo eu emprestei para o meu sobrinho, que também é aluno, ele me deu, já está até de volta aqui em casa. Esse livro já rodou bastante lugares. Eu acho uma leitura interessante, sem pensar em prova, tá? Sem pensar em HM, nada. Para quem tem interesse, vale a pena como agregar conhecimento. Então, nós vamos usar essa terminologia. Essa terminologia, ela tem, obviamente, uma referência, não tem como a gente não descompartilhar um pouco, né? Mas apesar de toda a integração, mas a gente tem elementos dos conceitos que são ligados ao bio, alguns ao psico e alguns ao social. Obviamente o ser humano é uma integração de todos eles, alguns ainda acrescentam o espírito no meio, e fica o ser bio, psico, espírito social, mas a gente não vai entrar na questão da espiritualidade, vai entrar só na questão do bio, psico, social. Então, os conceitos, eles foram criados à medida em que o indivíduo ele vai se desenvolvendo. Tá? Então, eu vou colocar um pouco mais detalhadamente cada um, mas a gente nasce.
Tá? Hoje em dia você já faz o teste do cariótipo no sangue da mãe com 9 semanas, 8, aí faz já o ultrassom para ver para onde que está, já com 9 semanas, 12, depois você faz o morfológico para ver o sexo, né? Aí tem toda aquela projeção que a gente faz já desde antes de nascer, até da profissão, né? Esses dias eu até tirei a foto da porta de um quarto numa maternidade aqui, em que tinha nascido super bonitinho o enfeite, mas o enfeite era uma bonequinha de jaleco e esteto. Doutora Paula, alguma coisa lá. Eu falei, cara, a menina nem nasceu, ela já está estigmatizada que vai ser médica, né? Então, você vê como é difícil a gente se libertar de alguns conceitos. A gente já traz da nossa infância, da nossa formação. Ah, mas o conceito biológico deles todo, eu acho que é o mais tranquilo que a gente tem para discutir. À medida que o indivíduo se desenvolve, ele começa a se olhar, a se tocar e a se identificar. E a partir daí, ele vai ver com quem que ele vai se identificar. E à medida que ele vai se identificando, ele vai socializando mais com um grupo, mais com outro, e até que chega um momento, no final da infância, para a vida, para a adolescência, onde ele já começa a socializar. Começa a socializar na escola, né, que cada vez é mais precoce, vai socializar depois sem os pais, né, tem toda aquela ruptura da adolescência, né? A gente vê muito isso na, na análise dos contos de fadas, né, toda aquela ruptura dos jovens com os pais necessária para poder amadurecer, até que chega a vida adulta aí. Então, os conceitos eles são formulados a partir dos momentos, né? Então, como o biológico ele já vem do nascimento, então o primeiro desses conceitos que a gente trabalha é o conceito de sexo. Tá? Vocês vão pegar lá no dicionário, sexo tem várias. Eu peguei 4, mas tem um monte, né? Então tem esse primeiro que ele coloca em que é uma conformação que distingue algo que já foi determinado como macho e algo como fêmea. Tá? Isso baseado nas genitálias internas e externas, no seu papel dentro da perpetuação da espécie. Então, segue-se o padrão de 2 indivíduos, de 2 modelos. Por quê? Porque a reprodução biológica nossa é sexuada dos mamíferos. Então, uns têm umas características, outros têm outras. Mas tem lá conjunto de pessoas que possuem o mesmo sexo, volúpia, comportamento sexual, a própria sexualidade, órgãos genitais, prática sexual, vai ter um monte. Tá? Para a gente aqui, dentro da nossa discussão, a gente vai falar em sexo como essa conformação particular em que diferencia ambos. Tá? Então, a gente tem características que vão diferenciar um macho de uma fêmea. Como eu falei, pensando biologicamente, pensando Darwin, dentro do processo da origem das espécies do Darwin, da seleção natural. Nós chegamos aos mamíferos, outros antes também, os peixes, os répteis, já tem uma diferenciação. Então, existem seres com uma estrutura celular, produtora de gameta, que tem um formato, seres que têm outro. Para desenvolver um novo ser, precisa ter essa troca, precisa ter essa união, geralmente com metade da carga cromossômica que tem cada um. Então, as características se definem basicamente em 2 grupos. Então, a gente define um grupo como macho e outro grupo como fêmea. Tá? Isso é muito comum nos animais, né? A gente olha para o leão macho tem a juba, o leão fêmea não tem, um tem testículo e tem pênis, outro tem vagina. Então, biologicamente, a gente tem uma determinação ao nascer, na verdade, antes, né, porque é da própria fecundação, de 2 grupos. Tá? Um grupo macho e o outro grupo fêmea. Tá? As palavras, só por curiosidade, né? Fêmea vem de fecundidade e o macho vem de másculos, do latim, tem as derivações que chegam até macho, aí, em que todos os lugares que eu procurei, o significado antigo vinha de peça de dobradiça que se encaixa na outra. Então tem algumas discussões sobre isso, que está ligado ao pênis, né? E aí a gente até entende alguns comportamentos quando você vai estudar a história da sexualidade. Né? O microscópio para identificar espermatozoide é muito recente. Ninguém sabia, o mundo tinha uma dinâmica mais maternalista no início, acredita-se, pelo menos pelo que se encontra em estudos arqueológicos, né?
Mas aí chegou um determinado momento em que se percebeu, quando se separava animais machos e fêmeas, de que não havia procriação. E quando juntavam os dois, começaram a perceber que tinha algo igual ao plantio. O plantio, o que, que era? O cara ara a terra, joga semente e nasce a planta. Eles começaram a ver que se separasse macho e fêmea, não tinha reprodução, e que essa reprodução provavelmente estava ligada àquela plantar a semente, entre aspas, que um macho plantava na fêmea. Aí veio a ideia de que quem determinava a perpetuação da espécie era o macho. Então, a partir daquele momento, o macho assumiu uma atitude muito mais ativa. A fêmea foi colocada como um mero depositário de alguma semente, e ela gerava, mas quem determinava o que ia ser gerado era o macho. Então, boa parte do comportamento que se mantém até hoje, até a própria relação fálica do poder do pênis, etc., então, do comportamento machista, ainda segue esses padrões arcaicos de sociedade tem em torno de 6.000 anos para mais, né, estabelecida. Então, são conceitos bastante antigos ainda. Mas, para a gente, a determinação, quando a gente discutir sexo, a gente vai estar se referindo a essa conformação biológica que define dois grupos, tá? O macho e a fêmea. No ser humano, a gente não usa, né? Animal, a gente fala, esse filhote é macho, esse filhote é fêmea, esse leão é macho. Né? Dificilmente você vê alguém falando, o que é teu filho? Meu filho é fêmea, meu filho é macho. A gente fala menino ou menina, né? A gente tem o neocórtex para ampliar o nosso raciocínio para algumas coisas, né? Nossa vivência em sociedade, mas o ser humano a gente não usa. Tá? Então, a gente vai usar aqui porque a gente está se referindo nesse momento a essa conformação. E a definição, ela é determinada ou pelo ultrassom, ou daqueles lugares em que não tem ultrassom, pelo nascimento. Né? Aí nasce, aquilo que você olha te coloca num grupo de macho ou de fêmea. Tá? Isso às vezes é um problema, porque a gente tem, por exemplo, casos de hipertrofia de clitóris. Hiperplasia congênita adrenal vai ter uma estimulação maior, que você já conhece toda, né? Módulo de funções, estudaram lá todo o ciclo do colesterol, você vai ter um desvio da produção e vai ter uma virilização se o feto for feminino. Essa virilização pode, geralmente, é essa hipertrofia do clitóris. E às vezes, não é incomum acontecer de indivíduos com hipertrofia do clitóris se criados como homens, porque se achou que era macho biologicamente. Isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Mas naquela classificação do Alder, que o Pamplona usa também, macho e fêmea exclusivamente dentro de padrões. Mais uma vez, existe um padrão que se definiu para macho, tá? Observando a natureza, questão de mandíbula, de postura, de pós, não, assim, mas para o Alder e para o próprio Pamplona, esses machos 100% e fêmeas 100% não chegam a 5% da humanidade. A grande maioria transita entre caracteres intermediários. Então você vê um cara, mas às vezes que tem um quadril um pouco mais largo. Quem tem quadril mais largo? Geralmente é fêmea. Por quê? Tem a questão da bacia, a questão da gestação, mas você tem um macho que tem pênis, tudo que tem uma bacia mais larga. Tem uma característica intermediária, ou tem um olho um pouco mais aberto, um olho com uma característica um pouco mais de fêmea. A boca, às vezes, não tem aquela mandíbula de macho, que é o predador. Então, assim, esse intermediário em que você tem indivíduos com características não totalmente exclusivas do sexo, seria, falando mais uma vez em padrão, é o padrão mais comum, é o que a gente mais encontra. Tá? As exceções são os estados intersexuais, em que geralmente, quando eles chegam à sobrevida, eles têm... eu vou até citar uma mais para frente, de uma moça, os nomes, inclusive, das síndromes mudaram, mas aquele hermafrodita clássico que se imagina com pênis e vagina ao mesmo tempo, ovário e testículo ao mesmo tempo, útero e próstata ao mesmo tempo, ele não existe. São estados intersexuais. Normalmente são pseudo-hermafroditismos, mas também são as exceções. Tá? 90% do ser humano, eu não gosto muito de falar de normalidade, mas o habitual, são machos com caracteres secundários de fêmea e fêmea com de macho.
é o habitual do que a gente vai encontrar, tá? Do que a gente tem que entender como dentro do padrão do habitual que a gente tem. Tá? Falei padrão muitas vezes, né? Mas é porque a ideia mesmo fugindo do padrão, tentando trazer para uma coisa mais minimalista, mas na medicina a gente ainda trabalha com padrões, é difícil você fugir totalmente deles. Né? Tá? Mas biologicamente, a gente tem essa descrição. Tá? A gente vai falar de identidade ridícula, mas algumas situações interessantes que a gente pode ter. Né? Essa imagem aqui em cima, meu cursor agora não sei se está aparecendo, mas isso daqui foi uma colega nossa, que ela é endócrino pediatra, que me mandou de um estado de uma paciente menina, nascida fêmea, biologicamente fêmea, que nasceu com uma hipertrofia do clitóris. Isso daqui antigamente, gente, era comemorado como um menino. Mas não tinha dúvida. Não tinha ultrassom, a gente não tinha desenvolvimento endocrinológico tão bom. O pai já comprava bola, chuteira, carrinho, menino. Tá? Só que não é. É um indivíduo que tem vagina, que tem útero, que tem ovário, e que vai ter um desenvolvimento biológico de caracteres secundários de mulher, a princípio. Imagina a quantidade de problemas. Tá? Esses estados intersexuais, antigamente, se canhoto, há 30, 40 anos atrás, o professor amarrava a mão atrás para escrever com a direita, 40, 50 anos atrás, que não é muito tempo, tá? É a minha idade, mas não é muito tempo. Vocês imaginam estados intersexuais. Então, a gente teve até inclusive no próprio IFMSA, ano passado, retrasado, um cine, era um cine debate, que eu fui convidado, participei, que foi com o filme da Garota Dinamarquesa, né? Filme maravilhoso em todos os aspectos. Não condiz muito com a história dela é muito mais sofrida do que o filme. O filme, até por um padrão hollywoodiano, eu acho que ele até discutiu bastante, mas eu achei que ele é um filme ele ficou bem romanceado, né? A história dela é de muito mais sofrimento. Ela fez mais de 10 cirurgias, acho que foram 23 cirurgias, morreu na última cirurgia. Teve uma luta muito grande, um preconceito muito enorme, mas eu achei até, na época eu fui atrás de trabalhos, existe até uma discussão se ela não era um estado intersexual. Tá? Existiu essa discussão. Tá? A última cirurgia que ela quis fazer foi um implante de útero, porque ela queria ser mãe, e ela morreu de complicações da cirurgia. Não foi igual ao filme, a mulher que ela vivia, ela nunca mais viu depois da separação. No filme ela até morre ali em Dresden, na Alemanha, onde foi feita a cirurgia, tudo. Mas o filme é interessantíssimo. Além de ser lindo cinematograficamente, fotografia, tudo, ele é um filme muito sensível e muito interessante. Leva a uma discussão muito legal. Eu gostei muito. Não tinha assistido ainda, assisti por causa da discussão. Outra pessoa, essa já do nosso meio, né? Eu sei que muita gente não conhece, mas a Roberta Close, musa da década de 80, musa transexual assumida. Só que a cirurgia que ela fez foi fora do Brasil, porque na época não podia fazer nem particular. Tá? Há pouco tempo ela deu uma entrevista em que ela diz que ela nasceu no estado intersexual. Ela nasceu e foi registrada como Luiz, né? Agora, o nível de intersexualidade que ela nasceu, a gente não sabe. E também não interessa. Interessa é que ela sempre se identificou como mulher, sofreu muito para conseguir fazer a cirurgia, teve que ir para fora, teve que a questão monetária, e ela se transformou naquilo que ela sempre se sentiu que era mulher. Nasceu biologicamente, segundo o que a gente sabia como macho, ela relata como intersexual, mas é casada com um cara, não sei como, faz muito tempo que ela não aparece na mídia, né? Então provavelmente deve estar bem. Mas a ideia dela sempre foi essa. Eu lembro até de uma discussão num programa da Hebe Camargo, né? Que era uma apresentadora famosa também, em que ela até discutiu com uma outra pessoa que estava junto, que eu não me lembro, porque ela dizia que ela não era gay, e ela não gostava de ser chamada de gay, porque ela era mulher, ela era casada com um cara, ela adotou filho, ela tinha papéis sociofamiliares de mulher, e ela não gostava de ser chamada de gay. Até falando isso, até por causa desse monte de subdivisões de nomes, né?
e que acaba gerando alguns problemas como esse. Ah, tudo bem, ela se sentia como mulher, não queria ser taxada, mas eu achei interessante na época a discussão porque é, não dava para culpar as pessoas que estavam chamando ela de gay, porque ninguém tinha esse entendimento. A imprensa não saía nada. Teve uma novela que foi reprisada há pouco tempo, que tinha a Buba, que era, a princípio, para ser uma transexual. E a novela foi feita para ter essa discussão, mas foi impossível eles terminarem a novela com essa discussão. Tá? Eu lembro que estava esperando o desfecho, no final não houve desfecho nenhum, a discussão ficou meio apagada, ela ficou meio como mulher mesmo, uma pena. Tá? Mas Roberta Close é uma figura icônica. Tá? A gente tinha a Rogéria, que morreu faz pouco tempo, o primeiro transexual assumido no Brasil, e a Roberta Close, que fez parte das discussões na década de 80, pousou inclusive para a revista Playboy na época. Essa menina, ela é mais recente, ela até carrega uma bandeira de movimentos transexuais, mas ela não é uma transexual no sentido de, de como os transexuais evoluem, digamos assim, hoje em dia. Porque o transexual, biologicamente, a gente vai ver, é uma pessoa que tem um conflito de identidade com a formação biológica. Ela nasceu é, com esse aspecto de fêmea, inclusive peito, tem a genitália externa, lábios, clitóris e uma vagina curta. É o pseudomorfoditismo feminino. Antigamente chamava de síndrome de Morris. Esse pseudomorfoditismo, como é que ela descobriu? Ela geralmente chega na adolescência. Eu já tive, quando era interno, eu fiz a anamnese de uma paciente que foi operada na minha faculdade com Morris, com pseudomorfoditismo feminino. Chega na adolescência, começa a ter relação, se manipular, se masturbar, e a vagina é curta. E aí vai procurar um médico, vai fazer ultrassom, vai fazer exame, e é, uma das descobertas é que além da vagina ser curta, não tem útero e não tem ovário. Tem testículo no lugar do ovário. Inclusive, a matéria do site que publicou a matéria dela, que é recente, porque ela falou dessa maneira, né? Descobriram que eu era homem porque acharam 2 testículos no meu estômago. Né? Então, assim, primeiro que não acharam no estômago, porque se fosse no estômago é porque teria ingerido. Mas ela quis se referir ao abdômen. Acharam 2 testículos na cavidade abdominal, que é exatamente o pseudomorfoditismo feminino. E você tem que tirar esse testículo. Por quê? Porque ele tem um alto índice de malignização, ele vai virar um câncer maligno. Então tem que tirar o mais precoce possível. Tá? Só que essa síndrome tem uma característica, tem várias, né? Mas uma delas é que não tem sensibilidade para andrógenos. Então, geralmente, elas têm a pele super lisa, não tem acne, não tem oleosidade. Mas eu falo assim, por que não é aquele transexual clássico? Porque geralmente são pessoas em que têm o sexo feminino ao nascimento. Elas biologicamente têm, e elas têm uma atitude, normalmente, de comportamento dentro do biológico. Elas normalmente têm uma atitude, se identificam como mulheres, têm uma atitude feminina, mas é óbvio que com essa descoberta na adolescência, elas têm que trabalhar a atitude de comportamento porque elas não vão conseguir engravidar, elas são estéreis, né? Mas normalmente não há problemas com a identidade, porque elas continuam como mulheres. Geneticamente são XY, mas foram criadas a vida inteira dentro de uma mesma atitude. É diferente de quem nasce macho, inicialmente é educado, criado até pela própria criação dos pais para ser homem, para se identificar como homem, para ter um papel masculino, mas ao desenvolver percebem que se identificam com o outro sexo. E vem um conflito que é onde a gente vai discutir o próximo item. Tá? Mas, óbvio, ela é importante, ela tem um Instagram, ela discute muito essas questões, mas ela, no caso, ela biologicamente nasceu XY, mas ela nasceu fenotipicamente XX. Tá? Eu até postei no grupo porque eu coloquei essa discussão esses dias, eu coloquei no grupo do Morfa, do quarto semestre, né? E algumas meninas, inclusive, falaram, a foto dela, ela está muito bonita, de que, inclusive, ela é muito bonita, segundo as meninas que comentaram, do que muita garota XX. Tá? Mas é uma das características do pseudomorfismo feminino, que é a não sensibilidade aos andrógenos. Né? Tá? Mas, para finalizar, quando a gente falar em sexo, a gente está pensando nisso.
nessa diferença de conformação biológica dentro de dois indivíduos em que provavelmente, dependendo de como evoluir o comportamento, vão poder ter uma reprodução biológica sexuada produzindo seus gametas. E aí, eu até coloquei o gênero aqui, a terminologia aqui, para introduzir o termo de gênero, porque gênero ele é uma definição quando a gente tem grupos divididos por características iguais. Tá? Então, eu tenho lá, eu vou dividir o meu grupo pela cor laranja. Até um exemplo bem lúdico, mas só para ter ideia. Eu vou dividir agora esse grupo do grupo dos que tem aviãozinho, ou outro que tem planeta. Então, o que é isso? Isso é gênero, gênero dos aviãozinhos, gêneros da cor laranja. Então, gênero, a gente pode aplicar para um monte de coisa. Plantas que têm características iguais, têm um tipo de flor da mesma cor, a planta do gênero amarelo. Então, dentro desse conceito, sexo também seria gênero. Tá? Papéis também, a gente fala em gênero. Mas o gênero acabou ficando um pouco de sinônimo para a discussão de identidade. Então, vocês vão lá responder uma pesquisa, entra lá, tem um formulário na internet, vai perguntar nome, CPF, blá, 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 aí está lá, sexo. Hoje em dia, se usa pouco sexo. Para quem tem um conceito de sexo como biológico, ele nem se encaixa, né? Mas a grande maioria coloca hoje em dia como gênero, não põe nem identidade. E se colocar identidade, a pessoa vai achar que é um número do RG, e aí pode dar algum problema. Então, para simplificar, acabou se utilizando como sinônimo de identidade a palavra gênero. Tá? E a identidade, a gente não vai entrar na discussão das teorias, eu sei que tem um monte de coisa a se discutir, tem um monte de coisa que ninguém sabe nada direito, mas a gente discute hoje com o que a gente sabe de identidade, é aquilo que nos identifica. Então, a criança ela começa a mexer na genitália desde pequena. Apesar de alguns pais até castigarem fisicamente, alguns psicologicamente, a manipulação da genitália, e isso vai trazer problemas de disfunções sexuais e até alteração de comportamento, que não é tema das nossas discussões por causa disso, a criança começa a mexer na genitália, começa a manipular e começa a perceber que ela faz parte de algum grupo. Principalmente o menino. Os meninos, independente de identidade ou de orientação, se manipula para poder fazer xixi. Você tem que segurar no pintinho para fazer xixi. E isso também dá prazer para a criança. Não é um prazer pornográfico, mas existe um prazer não com a eroticidade do adulto, com a pornografia, mas existe um prazer em manipular. E às vezes até a criança sai do quarto, do banheiro que está lá se manipulando e mostra para os pais, né? Tem que saber lidar, tem que saber abordar, porque a violência, para alguém que tem a gente como referência, é traumatizante e vai trazer alguns problemas importantes no desenvolvimento, no amadurecimento e principalmente no comportamento sexual. Mas a identidade genital vai se formando a partir dos 2 anos de idade. Se isso já tem uma origem genética, uma origem clonal, extraterrestre, espiritual, nós não vamos entrar nessa discussão, tá? Tem várias outras discussões sobre isso daí. Mas a gente vai seguir o padrão do que tem de biológico evolucionista até hoje. É que a criança se manipulando, ela vai olhar para o pai, o menino mexe no pintinho, ele vê que o pai tem um pintinho, ele fala, puta, somos parecidos, somos iguais. Vê a mãe amputar o pintinho da mãe, decepado. Por que a mãe é decepada? Ou a criança olha a mãe, vê que ela é decepada que nem a mãe e o pai tem alguma coisa pendurada, dentro do mundo dela, obviamente, né? Se ela tiver um ambiente saudável, emocionalmente sadio para discutir isso em casa, é óbvio que as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Mas aí os conceitos se ampliaram para essas pessoas que se sentem pertencentes a um grupo ou outro, foi usado o termo de identidade. E aí a identidade tem esse sinônimo de gênero, e o ser biológico, não importa se ele nasceu com a genitália de macho ou de fêmea, ele vai se identificar com um grupo ou com outro. No geral, o que a gente tem é que indivíduos que nascem com uma genitália de macho
tendem, na maior parte das vezes, se identificar com um grupo em que vai assumir um gênero masculino. E a mesma coisa o contrário, genitália de fêmea, na grande maioria das vezes, se identifica com um gênero feminino. Tá? Na grande maioria das vezes, por isso que se estabeleceu um padrão. E alguém disse algum dia que só poderia funcionar as coisas dessa maneira. É óbvio que aí tem questões de religião, de filosofia, bababá, em que não importa a discussão aqui agora. Mas alguém determinou esses padrões. Se você for pensar em sociedades 2000 anos, tá? Quando a gente vê aquele filme Êxodos, toda aquela população fugindo do Egito para Israel, o filme não era aquilo. Aquela população no filme está muito evoluída. A sociedade não era tão organizada e tão tolerante. Você precisava de coisas mais simples. Precisava do sim, do não, do céu, do inferno, do paraíso e o diabo para poder fazer as pessoas migrarem para algum lugar. É assim até hoje. A gente percebe por que as igrejas mais radicais têm, às vezes, um sucesso maior na reabilitação de drogadiça. Porque não dá muita opção. Ou você se recupera e vai para o céu, ou você vai continuar usando droga e vai para o inferno. Tá? Os 50 tons de cinza intermediário nisso daí, você precisa elaborar, precisa ter uma intelectualidade um pouco de uma sociedade um pouco mais desenvolvida para poder ter acesso, e às vezes, mesmo com acesso, não tem condições de estar trabalhando isso. Mas a gente tem que ter a empatia de entender que tem gente que só consegue migrar em dois extremos de discussão. Tá? E aí vocês trabalham a atitude de vocês de saber que tem lugar em que não dá para ter essa discussão. Eu fui convidado para ter exatamente essa discussão num grupo, faz um mês, por um colega, em que agora ele faz parte de uma comunidade religiosa, e queria que eu fosse fazer essa discussão dentro de um grupo que trabalha, como é que fala, gente? Eu esqueci o termo, mas é casais que estão se rompendo, crises de casais, com enfoque na doutrina religiosa. Eu queria que eu fosse discutir a religião com ele. Eu falei, a sexualidade com ele. Eu falei, olha, agradeci, achei muito interessante, mas eu não tenho condições, dentro do nível que eu discuto, de estar discutindo para esse pessoal sexualidade. Vou causar problema. Então, vamos ter muito conflito, porque as minhas ideias não são de acordo com as ideias dele. Tá? Aqui a gente tem alunos jovens, tem um nível de discernimento maior, ainda assim a gente tem conflito. Tá? Se eu for discutir aqui, eu fiz as discussões que eu tinha com terapia de casal, as coisas têm uma outra dimensão. Então, para cá cabe. Então, vocês têm que entender que não adianta, às vezes, vocês vão querer discutir sexualidade. Pô, tiveram uma palestra com o professor Ivan, isso me empolgou, aí começa a comprar um monte de livro, vai ler um monte de discussão e vai querer discutir isso, às vezes em casa, tudo, e a coisa não anda, não funciona. Às vezes não dá, gente. A coisa não é assim. A gente tem que ver para que público a gente vai estar discutindo. A empatia é entender e ficar disponível. A pessoa quiser vir até você discutir, ótimo, vamos discutir. O que você quer discutir? Porque dar opinião sem a pessoa querer saber é julgamento. E quando a gente julga, a gente está trabalhando com um padrão. E aí a gente vai excluir um monte de gente. Tá? Então, é importante ter esse entendimento. Quando eu comecei a fazer minha pós de sexualidade, a gente tinha uma dinâmica de grupo. O professor reunia todo mundo. E por que você veio estudar aqui? Sexualidade. Lá, o Nelson Vitiello, em São Paulo, idos dos anos 2000, já até faleceu. Aí minha turma, a Laura Miller fazia parte da minha turma, foi minha colega de formação. A Ana Canosa, que é da UOL, também era do meu mesmo grupo, somos amigos, a gente mantém contato um pouco mais distante, mas eu ajudei a Laura Miller a fazer um evento há muito tempo atrás, em São Paulo. A Ana, montei o site dela. E aí você tem todo mundo dizia isso, eu vim fazer porque eu quero ajudar as pessoas. Eu até falo muito isso, quem passou comigo em HM já ouviu muito isso. Eu tento desconstruir aquele médico que vocês acham que vieram fazer. Eu vim fazer medicina para ajudar a humanidade. Não veio. A gente vai trabalhar na sexualidade, vai fazer, não é para ajudar os outros. É para trabalhar a nossa sexualidade, porque a gente tem muita coisa que a gente quer entender e não tem coragem de discutir, às vezes não tem acesso a terapeuta. Aí depois que você se resolve, que você se entende, aí você une essa formação técnica para poder trazer benefício para alguém. Mas é para quem te procura, para quem você sabe que essa semente vai florescer.
Então, não importa se tem uma pessoa na discussão ou tem 100. Tendo uma, está ótimo. Tendo uma e está interessada, beleza. Então, esses conceitos, mais uma vez, eu falo isso porque vai acrescentar para vocês, vai agregar algum conhecimento, tá? Então, as pessoas que quiserem discutir, mas eu acho que a sabedoria, um dos pilares da sabedoria é o silêncio, na verdade. Dar opinião demais sem ser solicitado é sempre um problema. E quando dá opinião, tem que se medir muito. Eu já participei de discussão na própria família, em casa, em colegas, já fiz essa capacitação com professores e às vezes a coisa ela tem um dimensionamento diferente do que a gente queria. Então a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir porque mexe muito a sexualidade. Então a identidade, gente, para mim, ela é um dos momentos mais importantes dessa discussão. Porque a identidade é a maneira como a pessoa se sente. Então, não importa se ela nasceu com pênis, se ela nasceu com vagina, se nasceu com os dois ou sem nenhum, o que importa é como essa pessoa se sente. Tá? Isso é o mais determinante. Então, dentro daquele mesmo conceito, essas figurinhas vão aparecer várias vezes. Dentro daquele mesmo conceito, tá? A quantidade de pessoas que se sentem exclusivamente como homens ou como mulheres dentro dos padrões estabelecidos é mínima. A grande maioria migra entre homem um pouco mulher e mulher um pouco homem. Não confundir com papéis, eu vou até colocar um pouco dessa diferença dos papéis, mas isso aqui só existe por quê? Porque alguém estabeleceu que determinados sentimentos ou sensações são exclusivas de mulher ou de homem, e aí tem esse desmembramento nessas qualificações intermediárias. Tá? Mas é mais uma vez porque existe o padrão. Tá? Então, o sentir-se como ele é muito importante. E aí, a gente tem um segundo elemento, né? Porque o primeiro foi o sexo biológico, e o segundo é o sentir-se como. Então, a gente já tem uma conta de análise combinatória aí. A gente já tem elementos que se originaram na infância, no nascimento, com esse desenvolvimento aí. Tá? Mais uma vez, não vamos discutir se essa identidade pode ter elementos de outras origens. A gente está discutindo o que a gente tem de conceito nesse material do Pamplona, em que ele discute a identidade da formação biológica ali. Então, o problema não é você ser uma mulher um pouco mais homem, né? A música do Pepeu Gomes, né? Sentir-se masculino ou feminino. A identidade se diz, a gente fala em homem ou mulher, porque é a maneira como a pessoa se identifica, ela se identifica como mulher. O problema que a gente vai começar a ter é quando não existe uma sincronicidade entre o sentir-se e o órgão biológico. Isso por quê? Porque, obviamente, a causa e o motivo que leva a gente não sabe. E eu acho pouco importante saber por que isso acontece. O que a gente precisa é ter o conhecimento de que, em determinadas situações, naquela pessoa que tem um sexo biológico e que normalmente se identifica com ele ou não, pode-se querer se identificar com outro. Tá? E aí, qual que é a importância disso? A importância é que isso, para muitas pessoas, traz um sofrimento enorme. E um sofrimento intrapessoal e interpessoal. É tão importante que aí sim, quando a gente discute nas habilidades médicas essa questão, a gente pode ter uma pessoa em risco de vulnerabilidade. Você pode ter uma pessoa vivendo numa casa, um conflito muito grande, porque se sente com uma identidade diferente, numa família que não aceita de jeito nenhum e vai matar essa pessoa, vai agredir, ou vai fazer uma pressão psicológica tão grande em que vai levar essa pessoa, por uma educação muito rígida, a cometer um suicídio. Não é incomum. Tá? Isso, eu estou falando de identidade. Isso acontece, e aconteceu recente aqui, e se vocês forem levantar na internet, não é incomum. Eu estava vendo até um seriado outro dia, um seriado Nashville, um seriado de jovens músicos lá no interior dos Estados Unidos, em que o cara não dá conta de assumir que ele é gay. E ele se joga no trilho e se mata por conta disso. Então, isso
traz um sofrimento muito grande para muita gente. Para algumas pessoas é mais tranquilo para lidar. A identidade normalmente é mais difícil do que a orientação. Tá? Então, a gente tem lá o Pochá, naquele início do vídeo, vestido de mulher. O que ele é? Ele é transexual? Ele é travesti? Ele é trans alguma coisa? O que ele é? Então, ali, eu até coloquei aquilo lá na discussão, porque apesar de não gostar de todos esses rótulos, a gente tem que ter esse entendimento. Ele se sente como mulher? Ele, a princípio, não. Ele sente desejo sexual por homens? A gente normalmente não sabe. Mas aquela situação ali, o que tem de particular? Ele se veste de mulher para atrair homens, para fazer programa pago. É uma situação de sobrevivência de questão comercial. Tá? Então, normalmente, eu estou imaginando, hipoteticamente, conversando com ele aqui, dentro da conversa dele com o amigo dele no carro, ele não tem conflito com relação à origem, à biologia e à identidade dele. Ele tem pênis, ele é macho e ele se sente como homem. Então não existe nenhum conflito ali. Tá? Isso eu vou mostrar os termos, hoje em dia tem termo até para isso, para o normal, dito normal, né? Tem gente que acha que precisa ter um termo para isso, porque a gente tem um padrão, que é chamado de cisgênero. Então, esse cara que não tem conflito entre a identidade dele e a biologia, entre o órgão genital com que ele nasceu, com que ele foi criado, ele pode viver momentos de troca de identidade. Mas não é uma troca em certice como. Ali é uma situação comercial. Então, a gente diz que é um travesti. Na minha época de curso, inclusive, quando era moleque, tinha revista só de travesti. E, inclusive, eles faziam questão de serem fotografados com pênis ereto. Por quê? Porque eles diziam que eles não tinham problema com a genitália deles, eles só estavam vestidos de mulher. Eles se fotografavam vestidos de mulher, mas com pênis ereto, porque eles se identificavam como homens. Tá? Aquela mulher que apareceu lá na imagem, a Roberta Close, na entrevista, ela falava muito isso. Ela falava: eu tenho nojo de pegar nesse órgão para urinar. Eu quero tirar ele de mim. Isso, para mim, é uma anomalia. Eu não sou um indivíduo que tem... não consigo me identificar com isso. Eu olho para esse pênis, para esse testículo, e não sou eu. Então, para ela, incomodava demais aquilo, porque ela sempre se sentiu mulher. Ela fez a cirurgia de retirada. Eu vou até discutir algumas coisas da cirurgia depois. Ela nasceu com um órgão biológico de macho, mas ela sempre se sentiu como mulher. Então, nesse caso, se utiliza o termo transexual. Ela sempre buscou por um reconhecimento social de mulher, apesar de biologicamente ela ser macho, e geneticamente acredito que ela era XY. Então, quando existe esse conflito, a gente fala em transexualidade. E aí, aquele indivíduo em que temporariamente quer um carnaval, ou às vezes a mulher tem a fantasia de transar com uma outra mulher, mas na verdade não é uma outra mulher com um pênis, o cara se traveste, tem uns termos para isso também, mas terminou a brincadeira, terminou o comércio, terminou o show, ele volta para a situação dele e ele continua a se sentir da maneira como ele era. A garota dinamarquesa tentou se manter. O filme ele não discute isso, né? Nem os livros. Desde quando ela começou a se sentir incomodada. Porque no filme parece que estava tudo bem. De vez em quando tem a questão do vestido. Parece que tudo mudou quando ela vestiu aquele vestido para pintar o quadro. Até antes, não tinha conflito nenhum. Eu não acredito. Acho que já vinha tendo conflitos importantes desde a infância. Tem um documentário da Netflix, que é um documentário esqueci o nome dele agora, mas ele é catalão, é de 3 jovens em barcelonos acompanhados durante o período de redesignação. É muito difícil, gente. Todos os amigos de uma das meninas lá, mesmo sabendo disso, quando ela voltou, só 2 continuaram amigas dela, transexual feminino. Todo mundo abandonou. Alguns pais pediram, inclusive, para ela ser expulsa da escola. Isso em Barcelona, estou falando de Catalunha. País evoluído, primeiro mundo, entendeu? A coisa não é bem assim. Mas essa terminologia, ela, para a gente, é importante a gente ter essa noção de como funciona, né?
A gente tem vários exemplos na sociedade, eu peguei alguns aí mais comuns, né? Então, aquela mulher em que nasceu biologicamente com a genitália de macho, mas sempre se sentiu como mulher e quer ter o reconhecimento social como mulher, no papel feminino ou não, mas como mulher, a gente fala que é o transexual feminino. Então, é a mulher transexual. Aqui no caso é a Ariadne, que foi uma personagem de um Big Brother faz muito tempo, aí, não sei qual Big Brother que era, mas ela depois trabalhou no Pânico, tudo, mas nasceu genitália masculina, era um indivíduo macho. Redesignação, inclusive, da identidade, ela brigou muito na época, porque ela teve problema com a mudança da documentação, né? Hoje em dia isso está bem mais tranquilo, né? A gente tem Tami, né? Antigamente Gretchen, antigamente filha da Gretchen, hoje Tami, eleito agora como vereador de São Paulo, pelo município de São Paulo, chegou um momento em que percebeu em que tudo aquilo incomodava demais e não era uma questão de orientação, era uma questão de identificação. Sempre identificou com o homem, sempre gostou da atitude de virilidade e quis fazer, inclusive, todo o processo de transformação, só a parte da genitália que não, para o indivíduo que hoje é um homem. A gente fala um homem transexual, por quê? Porque biologicamente, no nascimento e durante boa parte da vida, era nasceu com uma genitália feminina e se identificou. Na verdade, não é que se identificou, né? Viveu um personagem, porque o conflito já existia desde de muito cedo. A questão da cirurgia, ela não é obrigatória. A filha do Toninho Cerezo, que nasceu homem, esqueci o nome agora, Léo, esqueci, deu uma entrevista no Fantástico na época e falou que ela só se arrependeu de ter retirado os testículos. Por quê? Porque o testículo produz testosterona e a testosterona é o hormônio ligado à atividade sexual nossa. A retirada de testículos implicou nela numa perda de função sexual. Então ela está tendo que repor testosterona, tem que tomar. E as composições todas de testosterona são um problema. Elas podem causar lesão hepática, levar a câncer hepático. Então, o indivíduo não precisa modificar, se transformar cirurgicamente. A pessoa pode estar. Você olha para ela, você fala: nossa, essa pessoa é uma mulher. Tem a gente, mas ela se sente como um transexual masculino. Se ela se sente, a princípio, ela quer essa redesignação, ela não precisa fazer a cirurgia. É óbvio que, do ponto de vista legal, tem a questão de passar pelo psiquiatra, precisa de uma série de burocracias hoje em dia, tá? Mas a cirurgia não implica necessariamente isso. Mas o transexual, ele busca essa mudança corporal. Por quê? Porque ele não se vê com o corpo que tem. Aquele corpo não é dele, incomoda. Essa é um dos discursos. Né? Esse corpo não me pertence, eu quero um corpo com o qual eu me sinta mais ajustado. Tá? E aí, só para a gente discutir, nós estamos falando de termos, né, fora do padrão. Então, tem o cisgênero. Esse termo é recente, não é muito novo dentro da história da sexualidade, mas é aquelas pessoas que não têm conflito procuraram um termo também para se enquadrar, que é o cisgênero. Uma condição de cisgênero é que a identidade está em sintonia com a genitália. Tá? Quando não está, a gente pode usar simplesmente não cisgênero. Tá? E aí tem um monte dentro do cisgênero, importante colocar, a gente tem os crossdressers e a drag queen, os transformistas. Que é a mesma coisa do Porchat, naquele vídeo. Tem cara que gosta de se vestir de mulher em casa, porque aí tem que trabalhar cada um, né? Então, o LGBT está faltando aqui, o restante, né? O QIA mais lá, tá? Faltou atualizar isso, vocês me desculpem. Mas ele gosta de viver papéis, personagens, mas ele não se sente em conflito com a sua identidade, com o seu órgão genital. Tá? Outros fazem shows, fazem apresentações. Tá? Às vezes, até por questão de sobrevivência mesmo. O cara tem um traço mais feminino, tá? Mais aquele intermediário entre homem e mulher, e gosta do palco, tudo, faz um show, mas a princípio continua convivendo da mesma forma. Às vezes é casado com uma mulher, tudo. Né? E isso é tão interessante que até na própria discussão do IFMSA, que foi agora dinamarquesa, o cara que é um dos representantes
existe uma categoria de uma ONG que trabalha com os transexuais, viveu uma situação muito parecida com o filme, né? Mas eu vou deixar depois discutir isso mais para frente aí. Tá? E os não cisgêneros, gente, tem um monte de termo. Tá? Um deles, que inclusive é o Q do LGBTQIA, é o queer. O queer foi banido da comunidade gay, inclusive, durante a década de 60 para 70, que é quando ele surgiu. Na verdade, ele surgiu muito antes disso, mas ele apareceu muito naquele movimento final da década de 60, né? Em que a comunidade gay não gostava do termo, porque ele é aquela. O mais próximo que eu achei de tradução é o bicha, o bichinha, é aquela coisa pejorativa do gay até mais afeminado. Então ele foi banido das comunidades gays porque ele era pejorativo. E hoje ele voltou e está na sigla. Tem gente que fala, eu sou queer, eu me encaixo aqui, eu me encaixo lá. Então, é mais uma vez a questão da padronização, né? E essa fragmentação eu acho ela ruim, porque ela exclui. Eu acho que ela mais exclui do que inclui. Mas, a princípio, isso fica para uma outra discussão. Mas são termos que vocês podem encontrar. Não cisgênero, transgênero, andrógeno, tem outros ainda que eu deixei mais para o final aí. Tá? Mas aqui o importante qual é? É a identidade. Então, de tudo que a gente vai discutir, a identidade é uma das coisas. Tem a orientação que a gente vai falar depois, mas o sentir-se como é muito importante. E nos livros, inclusive de semiologia, você não vê. Você não vê no Porto ele colocando em que a gente tem que arguir a pessoa sobre a orientação sexual, mas a identidade ela fica sempre fora. Agora, é uma coisa que se a pessoa nunca discutiu com ninguém, para discutir com você, vai ter que criar um bom vínculo aí. A pessoa testa, o paciente testa a gente o tempo inteiro, ele pergunta algumas coisas, faz alguns comentários, e dependendo da maneira como você lidar com o comentário, você às vezes deixa a tua mensagem, né? Às vezes a pessoa chega na ginecologista, fala alguma coisa, e a ginecologista faz alguma piada ligando ao próprio termo da sexualidade, da homossexualidade, a pessoa já fala, bom, já sei que aqui eu não vou poder discutir, vou procurar uma outra ginecologista. Né? Tá? Então, por isso que é importante a gente ter a noção, porque até eu vou usar termos aqui da comunicação da habilidades médicas 1, até para não desconfirmar, porque às vezes a questão da sexualidade para a pessoa é até um referencial particular, tá? Não é aquele referencial vivencial, mas é particular, porque ela tem tanto conflito que às vezes o sentimento dela não é nada ligado a uma dificuldade de orientação à identidade, mas a pessoa acha, dentro de uma cultura machista, por exemplo, um homem que olhar para o outro homem e achar o homem bonito, esse despertar de uma sensação de prazer está ligada à homossexualidade. Por exemplo, o homem, a gente tem uma dificuldade de lidar com prazeres, a gente tende a genitalizar tudo. A pessoa vem, faz um carinho, faz um chamego, a gente já olha para o pênis funciona como uma centralização de tudo isso, porque a nossa cultura é assim. Infelizmente, ela tem que mudar, tá? Mas os conflitos existem. Então, a pessoa, às vezes, beleza americana, quem assistiu beleza americana, né? O cara é um mariner em que, para ele, essa questão da sexualidade é algo patológico. Ele vê o cara, o vizinho lá, não vou dar spoiler porque o filme é antigo, assistam. A beleza americana, inclusive, para quem não sabe, é o nome de uma rosa linda. Eles dita como a rosa mais bela do planeta. Só que ela tem uma particularidade, ela não tem perfume. Né? É uma coisa interessante, ela tem a beleza, mas ela não tem o perfume. Mas o filme acaba acontecendo aquilo. O filme começa com o cara contando o último dia de vida dele. O vizinho dele, que é o marido, acaba achando que ele tem um caso com o filho e aquilo mexe demais com ele, ele não sabe lidar. A maneira como ele lida com a dificuldade daquele sentimento é acabar com o outro, porque é o outro que desperta nele aquele desejo. Né? Então, isso é sofrimento. Isso a gente tem que estar antenado e tem que ter a noção desses conceitos só para poder se localizar dentro desse universo todo, para poder cuidar dessa pessoa. Né? Curar, gente, significa tomar conta, não é estripar. A gente tem a formação de que médico é um eliminador de doença, não é. A gente tem que curar, no sentido do curador, do cara do museu que cura o quadro, ele toma conta.
A gente tem que tomar conta das pessoas. As pessoas estão carentes demais, elas precisam de pessoas que olhem para elas. A função de um bom médico não é aquele que está sempre tirando 10, 10, 10, é aquele que sabe olhar para o outro. Óbvio que você tem que ter a formação técnica para não fazer bobagem, né? Mas a grande maioria das buscas e consultas hoje em dia são por carência, são porque as pessoas não olham, os amigos não olham para o outro, eles não ouvem, eles escutam, mas não ouvem, eles olham, mas não enxergam. Então, são habilidades que a gente tem que desenvolver e vocês vão perceber o quanto que as pessoas têm sofrimento com questões simples de resolver, que vocês mesmo com pouca orientação têm condições de aliviar em muita gente, né? Às vezes a situação é mais dramática, né? No meu caso, eu até discuti isso com alguns alunos na HM semana passada. Esse caso é famoso, já tem vários documentários, né? Dois irmãos que, na década de 60, foram circuncisados, judeus, né? O judeu tem o hábito de circuncisar. O texto do documentário fala que foi no hospital, mas não foi. Tem um ritual, o Bris Milá, onde o rabino vai lá, no 8º dia do nascimento, tem um café, rola um coffee break, ele pega a guilhotinazinha, a faquinha e corta ali a fimose. E um dos dois gêmeos, ele errou e cortou o pênis fora. Aí, Bruce foi, depois de um tempo, uma discussão de uma equipe pequena, se resolveu que era para tirar, resolveu que decepava tudo, tira o resto do pênis, tira o testículo, vamos criar como menina. Bruce virou Brenda e foi educado como menina, mas nunca conseguiu se sentir à vontade. Tá? E aí causou um grande desajuste na dinâmica, porque vocês, olha o tamanho do estrago, não para uma pessoa, né? Estraga a família inteira, vive aquela mentira a vida inteira. O outro irmão, Brian, acabou morrendo de overdose. Provavelmente a família polarizou demais, a energia da família não funciona direito com uma mentira tão grande dessa. O outro irmão acabou se suicidando por overdose de droga. Naquela época, a família pegou e contou para Brenda, que era a Bruce, o que tinha acontecido. E aí ele se sentiu aliviado, porque ele sempre se sentiu desajustado, fora do corpo que ele nasceu. E o que ele fez? Se transformou de novo em Bruce. Fez cirurgia, botou prótese, casou. Só que o estrago foi muito grande. Quando chegou aos 20 e poucos anos de idade, ele acabou se suicidando. Então, eu já passou por mim várias pessoas, porque eu ficava na regulação liberando o pessoal que ia para fora para fazer cirurgia de readequação sexual. E, gente, é um sofrimento muito grande. Esse desajuste, ele tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser, antes de tudo, muito bem acolhido. Eu falo que a referência particular por quê? Porque se a pessoa não explicar direito o sentimento dela, a tendência é desconfirmar. A pessoa, o médico acaba desqualificando a comunicação, ele vai mudar de assunto e muitas vezes vai desconfirmando, vai dizer que isso é bobagem, que isso é um momento, e aí é um grande problema porque essa pessoa acabou com a comunicação, ela vai tentar procurar outra, já tem uma revolta muito grande com a nossa profissão médico, né? A gente já tem essa fama de não sermos bons escutadores, né? Mas esse daqui é um caso à parte, ele ficou tão marcado que até hoje qualquer curso de sexualidade tem a discussão dos irmãos Reimer na década de 60. Tá? Mas é uma questão de identidade. Os papéis, gente, ele de todos é o mais simples, que eu acho. Eu só coloquei, eu acho que vale discutir para não confundir só com a identidade. Tá? Papel é aquilo que a gente exerce na sociedade. Às vezes, a gente tem pessoas que exercem papéis para ratificar uma atitude até conflituante. Então, o cara, ele tem um desejo, ele tem uma orientação definida homossexual, mas ele não quer assumir. Então, o que ele faz? Ele vai se alistar lá como fuzileiro naval, porque aquilo é papel de macho, de homem. Então, ele quer estar no meio de um monte de macho, porque ali ele vai solidificar esse comportamento. Ou os pais mandam, manda o aluno para viver no meio de um monte de espartano, blá, 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 porque ali vai virar outro espartano, no conceito viril, blá, 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 e a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Mas isso existe demais. A pessoa psiquicamente frágil
busca situações para estruturar de uma maneira fantasiosa um personagem. A medicina faz isso. A maioria das pessoas que buscam a medicina estão atrás de algo para sustentar um personagem frágil. E aí vira aquele cara que ele não consegue largar o personagem de médico em lugar nenhum. Está no churrasco, está na festa, está na vale, ele fala de paciente e atendimento. Ele é psiquicamente tão frágil que ele não consegue sair do personagem. Quanto mais arregada a pessoa, o personagem, mais frágil psiquicamente ela é. Mais baixa autoestima ela tem. E menos estruturada egoicamente ela tem. O cara é pastor da igreja, ele não consegue sair do papel do pastor. Ele chega na padaria, ele quer furar a fila porque ele é pastor. Ele está conversando com um grupo de pessoas, ele se apresenta, olha, eu sou pastor tal. Tá, gente, não vou entrar na discussão das religiões aqui, mas eu estou falando de personagens. Militar usa farda. A farda significa o quê? A farda significa um personagem. Militar tem aquela coisa do cara forte, que resolve, que atira, que mata, blá, blá, tá? Tem que trabalhar isso. Tá? Aquele seriado Em Terapia, a primeira, esse Em Terapia em português, ele já é uma refilmagem do In Treatment, que é da HBO, que já é refilmagem do seriado original de Israel. Tá? Mas a primeira temporada todos têm os mesmos personagens. O primeiro personagem, que é aquele rapaz ainda negro no americano, no brasileiro é o cara que era do BOP, a questão deles é a homossexualidade, em que eles não dão conta, né? Eles acabam, quando eles começam a assumir, eles se permitem se tornar vulneráveis e acabam morrendo em batalha lá. Mas eram papéis que eles assumiram porque eles achavam que era uma maneira das pessoas, a hora que olharem para ele, não enxergarem, por exemplo, a orientação. É uma maneira de esconder. Então, os papéis, eles têm, às vezes, eles cabem um pouco nisso, para quem tem conflito. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente não vai ficar discutindo, mas tem pessoas que sustentam papéis para o conflito. Então, o papel do médico, por exemplo, daquele cara que não consegue sair, é um complexo de inferioridade muito grande. Ele precisa estar reafirmando que ele é forte, que ele é médico, porque psiquicamente ele é frágil. Todas as pessoas que não conseguem sair dos seus papéis, fora dos seus ambientes, onde o papel é para ser apresentado, são psiquicamente frágeis. Tá? Então, ter vários personagens é bom, né? É você saber trabalhar o seu personagem em cada lugar. Hoje eu estou aqui no meu personagem professor. Ninguém me conhece, ninguém sabe como eu sou no dia a dia. Eu tenho o meu personagem aqui com a minha mulher, eu tenho meu personagem com o meu filho. Tá? De manhã eu saio para passear aqui com as cachorras, dou uma volta. Aqui eu que compro a comida toda de casa, a parte de casa, por exemplo, toda da alimentação é minha. Eu que tomo conta de atividade, de papéis que tradicionalmente são femininos, né? Dentro de um padrão que se estabeleceu que o homem tem que ser para trabalhar, a mulher toma conta de filho. Tá? Algumas coisas nos papéis não tem como mudar. A parte biológica não tem. A mulher vai gerar sempre, o homem vai fecundar, então isso não vai mudar. O que tem que mudar é a valorização que se dá para cada um, que tem que ser a mesma. Você não pode valorizar mais um por isso e outro por isso. Você não pode receber salário maior porque você é homem e menor porque é mulher. Tá? O biológico, ele a princípio, ele não vai mudar nunca. Tá? Isso é seleção natural, é preservação da espécie. Tá? Mas a valorização tem que ser a mesma. As funções são diferentes, mas tem que ter o mesmo valor. Já o restante, ele vai mudando. Ele vem mudando, ele tem que ser mudado. Né? A forma como a gente educa meninos e meninas, isso já vem mudando. Hoje em dia a gente percebe até um aumento de casos de ejaculação precoce em rapazes, porque a abordagem das meninas é muito diferente. Na minha época, a gente namorava, pedia a mão em namoro, às vezes pedia para o pai, né? Eu não cheguei a pegar a época do pai, mas quando a coisa ficava mais séria para ir para casa, já tinha isso. Né? Hoje em dia, as meninas estão abordando a molecada. E ainda vem aquele conceito muito antigo de que a gente tem que dar conta de tudo. Às vezes, você dizer não para uma garota bonita porque você não está afim, às vezes é um problema no grupo social, de que ele não gosta, ele não é do grupo, e aí já tem toda a questão da discussão da própria orientação e da transexualidade junto, né? Então, essa parte a gente tem que trabalhar, essa parte da educação, desse modus operandi aí. Tá? E é muito interessante porque a gente vê esses dias
teve o Dia Internacional da Mulher, e aí saiu essa foto no Facebook. Eu adoro aviação, uma das coisas que eu sigo, e 3 mulheres, olha, estão com a roupinha, com as divisas, né? Divisa, né? Divisa, aeronáuticas aí, e ainda, inclusive, é interessante a foto, por quê? Porque elas são muçulmanas, né? E estão na cabine porque elas são pilotas, e a do piloto, copiloto, comissária de bordo, de um 787 Dreamliner, a aeronave mais top do planeta. Tá? Eu lembro quando eu era moleque, falava, cara, o cara que pilota, o cara, né, a gente não imaginava mulher, imagina, pilotando Boeing 747, que era um grande avião, o cara que pilota um 747 deve ter um pinto desse tamanho, é muito fodido, deve ser um cara potente, maravilhoso. Então, você vê, eu fui criado numa educação italiana, espanhola, extremamente machista. E eu vejo, por exemplo, Campo Grande, é uma cidade em que as mulheres, inclusive, são muito machistas, os valores machistas são muito fortes. Então, essa questão de eu ter uma vida mais doméstica, por exemplo, minha mulher ganha mais que eu, é um negócio que para a família, às vezes, é uma discussão complicada, de, pô, mas eu, graças a Deus, faço terapia faz 15 anos, fora a sexualidade toda que eu já vim trabalhando há mais tempo, isso para mim não incomoda, não ecoa em mim, isso para mim não tem, a gente fala eco, né? Então, assim, tem gente que incomoda. Se incomoda porque não está resolvido lá dentro, né? Mas o que tinha de comentário embaixo dessa publicação era, assim, não teve nenhum comentário, até de mulher mesmo, né? Falando, nossa, eu nunca ia entrar num avião desse. Ou fazia referência ao islamismo delas, né? De mulher bomba, ou de mulher, né? Ah, vai cair. Ah, era faxineira que estava lá, não era pilota. Eram 3 mulheres, não lembro se era da Etihad, esqueci qual era a companhia. Mas eram as 3 mesmo. A gente tem no Brasil vários aviões da Gol, que hoje em dia piloto e copiloto são mulheres. E ainda, além de tudo, o que teve de interessante, dramático, mas interessante, foi que lá no aeroporto de São Paulo de Congonhas, um táxi aéreo, a copilota era a mulher que ia embarcar, que fretou o táxi, quando ela subiu, viu que era copilota, desceu. E foi lá na empresa e pediu para trocar. Falou que se não fossem 2 pilotos homens, ela não ia subir no avião, a mulher. Então, assim, isso ainda é muito forte, né? Questão de divisão de salários, né, gente? De mulher ganhar mais, de mulher sustentar. Então, assim, o que eu quis colocar aqui, na verdade, vou até voltar um pouco, é que o papel não tem a ver com a identidade e nem a ver com a genitália. Então, papéis tidos como de homem, ela não precisou se virilizar, se transformar num indivíduo fenotipicamente homem, para poder assumir um papel anteriormente como masculino. Tá? Isso que eu falo da diferença da identificação. Se identificar como uma genitália pertencente a algum grupo não tem a ver com papel. Tá? Os papéis, o cara está ali limpando a louça, limpando a cozinha, ajudando a casa, ele não precisa se transexualizar por um papel feminino, porque isso era tido como uma atividade feminina. Tá? Só para não confundir. Tá? Mas isso vocês vão ver esse conflito muito, tá? De gente, questão do rosa e azul há pouco tempo atrás, né? Volta e meia essas discussões à volta, esse rapaz. Hoje, eu tenho um grupo do Facebook que chama Fotos Históricas, que eu sigo. Postaram essa semana uma foto do Armação Limitada. Era um seriado que tinha muito tempo atrás, em que era o Andréa de Biasi, o Cadu Moliterno, a Andréa Beltrão e o menininho. E aí alguém comentou, né? Falou, cara, imagina hoje que tá todo mundo com essa coisa politicamente correto, que para mim não tem nada mais fascista, para quem gosta do termo, do que o termo politicamente correto, do que aquele seriado, né? 2 caras morando com uma mulher e uma criança no meio. Hoje em dia, a gente deve ter gente arrancando os cabelos, imaginando que alguém poderia assistir um seriado daquele da década de 80, né? E tem, tá? Muita hipocrisia, muita polarização, muita discussão inútil, mas os papéis, só para a gente finalizar, seguem aquele mesmo padrão, né? A gente tem papéis tidos como masculino e feminino, só que isso é mais uma questão social. Dentro do biopsicossocial, é a parte mais do final. E isso muda com o tempo. É óbvio, se alguém aqui for querer morar em Abu Dhabi, eu já fui para alguns países do Oriente Médio, não tem condições, né? Países não aceitam nem a homossexualidade. O cara
se assumir gay, ele é jogado do prédio amarrado com pedra. E ainda vai ter gente lá embaixo esperando para apedrejar mais ainda. Os caras têm um vídeo que rolou, não está mais no YouTube, mas de uma criança de 8 anos, estava assim, a criança com um pano amarrado na mão e uma roda de um carro ali. E o cara segurando a criança. A criança roubou, segundo o que estava no texto, e o cara passou com a roda em cima da mão para esmagar a mão da criança. Então, você imagina, numa cultura dessa, está cheio de atrocidades, né? Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul, é a capital, é o estado do feminicídio, onde mais tem mortes feminicidas no país é aqui, né? Tem coisa para discutir aí. Por que essas parceiras se ligam a esse tipo de parceiro? Como é que deixa chegar a esse ponto? Como é que a gente, como cuidador, não vê? Tá? Mas não é o que interessa aqui. Mas interessa que morre muita gente. Teve mais morte por feminicídio do que por dengue no estado esse ano. Então é alarmante, eu acho. Né? Tá? E coloquei, inclusive, 2 personagens que têm a mesma profissão, que têm o mesmo papel. Tá? O Fred Mercury já morreu, meu ídolo da infância, ouço o Queen desde os 8 anos de idade, tá? Tenho mais de 50, então vocês veem há quanto tempo eu ouço o Queen. Isso nunca foi problema. Tá? Todo mundo sempre discutiu e questionou a orientação do Fred Mercury, nunca foi problema. A Simone, mesma coisa. Hoje em dia parece que tá um negócio fora do normal. Tá? As informações, obviamente, transitam com muito mais velocidade, mas todo mundo querendo dar opinião de tudo, e gente que não tem informação para dar opinião, aí fala bobagem, aí essa bobagem cresce, vira fake news, e aí um quer matar o outro, e aí, dentro daquelas metacomunicações que a gente tinha lá, desconfirmação, a confirmação, tem a rejeição, que é respeitar as pessoas, independente do discurso. O cara coloca um jornal que desenho de Maomé, tudo bem, compra o jornal quem quer, mas você vai lá e executa, arranca o pescoço do professor. Estou até com medo, né? Nem participo muito, daqui um dia alguém cortar meu pescoço e sair carregando a cabeça por aí. Assim, as coisas estão muito um pouco tensas, né? Eu acho que existia um pouco mais de leveza, por um lado, mas precisa discutir. Tem que discutir porque a gente sabe que muita gente sofre no silêncio e sofria no silêncio antes, e poder dar voz a esse sofrimento e essas pessoas é sempre muito importante. Mas 2 figuras icônicas aí, e coloquei essas outras 2 só para diferenciar, né? Pessoas do meio artístico, tá? Normalmente elas têm, eu vejo isso, não é que a pessoa, porque é artista, que tem mais facilidade, ela se identifica no meio, né? Obviamente, tem mais facilidade de lidar com as emoções, a sentir emoções diferentes não implica em se mutilar, em sei lá o que, né? Tem um monte de atitudes de se matar que não é incomum, infelizmente, até nos dias de hoje aí, né? Tá, mas os papéis, eles não são uma coisa tão problemática, são coisas que eu acho que nem precisavam entrar em discussão, nem mesmo habilidades médicas, mas a gente tem que ter essa atenção, porque às vezes a gente pode se deparar com uma pessoa exercendo uma atividade em que ela não goste, porque ela acha que não é um papel adequado para ela, seja por um conflito na sexualidade ou não. A pessoa trabalha e ela fala, putz, eu odeio essa profissão porque eu acho que é coisa de homem, porque eu acho que é coisa de mulher. Ou ela faz exatamente pelo contrário, porque ela quer ser vista como uma pessoa daquela identidade com a qual ela não se identifica. Então, às vezes, questionar é só dentro de um contexto, quando vocês, dentro da sensibilidade de vocês como entrevistadores na área de saúde, perceberem que existe alguma coisa fora, né? Mas lá dentro da HM vocês têm que perguntar, faz parte. Né? Aqui, esse fio voltar. E o último conceito é o da orientação afetivo-sexual, em que dentro daquele caminhar é o mais tardio. Tá? Então, tem muita gente que fala, já nasce gay, não nasce gay. A princípio, hoje em dia, eu acho um pouco mais difícil você determinar. Pode ser até que coincida, porque eu acho que hoje em dia a experimentação na adolescência ela é muito maior. Antigamente, só ia experimentar a sexualidade fora daquele padrão em quem tinha algum incômodo ou tinha alguma liberdade muito grande. Hoje em dia,
o cara às vezes sente um desejo, sente uma atração por outro cara, beija, ou até transa, mas de repente vê que não era aquilo, ele gosta mais do padrão de ter relação com mulheres mesmo, ou o contrário, ou mesmo a mulher. Então, hoje em dia, ainda eu acho que isso é um avanço muito grande. Acho isso um avanço, apesar dos discursos dos líderes políticos nossos nos últimos 20, 30 anos aí não ser esse. Tem uma máscara de que alguns diziam que discutiam, mas na prática não. Acho que a coisa está um pouco mais tensa agora, mas não importa, a gente não vai discutir política. Mas, infelizmente, quando a gente tem lideranças em que tem um discurso de pânico quando se fala de sexualidade, é muito ruim, porque as pessoas acham que aquelas que se simpatizam com líderes que pensam dessa maneira acham que elas têm direito de agredir também. Isso é uma coisa, isso me preocupa um pouco. Eu acho que a coisa ainda era meio hipócrita, mas estava mais leve, tá? Eu acho que ela caminhava por um excesso, mas a gente vai ter que viver os ápices aí para chegar no meio termo. No momento, eu acho que ele é um pouco mais complicado, mas pelo menos o que eu vejo no dia a dia são atitudes mais tranquilas. Eu acho que essa experimentação ela vai acontecer e por isso que a gente fala muito que a definição da orientação ela se define na vida adulta. A adolescência vai até os 25 anos de idade, tem muita gente que já define antes, tá? Mas com esse monte de terminologia, tem gente que caminha entre termos até chegar no termo final, né? Que eu acho, eu já falei, acho que não é necessário aí. Mas a orientação, ela é um conceito em que o termo que ele usa lá, o Pamplona, que eu acho muito legal, é o termo da bússola, né? Na verdade, eu não sei se o Pamplona usa, se foi eu que coloquei na época ali, mas a minha ideia é de bússola. Orientação afetivo-sexual é para onde o teu afeto e o teu desejo sexual, está escrito errado aqui, sexual, depois eu corrijo, tá direcionada. Tá? Então, a orientação afetiva, todo mundo tem uma orientação, sei lá, bissexual ou assexual, porque a gente tem afeto por todo mundo. A gente tem afeto pelo filho, que é do mesmo sexo, da mesma identidade, tem pelo pai. Afeto não se separa. Tá? Então, você gostar de alguém não significa. É inclassificável, ninguém questiona um filho ou uma filha que tem amor pelo pai e pela mãe. Mas é uma orientação, você faz parte, você gosta de pessoas de identidades de sexo diferentes. Tá? O motor da emoção ela vem do mesmo lugar. A energia que movimenta a nossa habilidade artística, a nossa paixão, ela vem toda do mesmo lugar. É que tem gente que não consegue ter um entendimento, um discernimento. Eu já falei, tem gente que precisa polarizar para poder sobreviver. Tá? Mas quando o indivíduo, não importa o sexo biológico dele, nem a identidade, tá? Que aqui no caso vai ser a referência, direciona o afeto dele para uma pessoa que tem a mesma identidade, a gente fala em orientação homossexual ou homoafetiva. Tá? Afetivo do afeto, sexual da atividade sexual. Não é o órgão biológico. Por isso que o centro de tudo para mim é a identidade. Se a pessoa tem uma identidade que se identifica com o homem e a bússola dela direciona para pessoas que têm uma identidade que também se identificam como homens, não importa a biologia, nem fenotípica, nem genotípica, como são do mesmo, a gente fala homo porque são do mesmo. Tá? Esse é um conceito já de todos, acho que é o mais simples, mas ele se refere a isso. Então tem gente que pergunta, aquela mulher nasceu com pênis, hoje é mulher, se identifica como mulher, e ela gosta de pessoas que têm a sua genitália de macho e se identificam como homem, qual que é a orientação? Se precisar classificar por alguma questão de questionário, de trabalho, é heterossexual. Tá? O Porto, ele coloca algumas siglas diferentes que se usam hoje em dia. Homem que faz sexo com mulher, mulher que faz sexo com homem. Tá? O Porto não fala em identidade, que eu acho mais importante de todos. Essa é a minha visão, minha opinião. Não que a orientação não seja, ela também é, mas precisaria essa discussão, né, dele lá. A gente, no DNA, acaba colocando quando está nas habilidades médicas aí.
Então, quando você tem indivíduos de identidades diferentes que se sentem atraídos, essas identidades, a orientação para essas identidades são hétero. Quando as identidades são iguais, a gente coloca como orientação homo. Tá? E aí tem esse monte de, de sigla, né? Se o indivíduo tem uma identidade, mas ele se sente atraído, afetivo e sexualmente por ambos, a gente antigamente chamava de bissexual, que hoje em dia também pode. Tá? O homem faz sexo com homem ou com mulher. Tá? Isso não importa. O que importa é, já falei, isso traz algum tipo de sofrimento, de conflito para essas pessoas? Não, não traz. Então, tudo bem. Você vai ter que trabalhar outras questões. Aí você vai ter que entrar naquela parte mais técnica, questão de gravidez, questão de prevenção, IST, mas é outra história. Tá? Não precisa se preocupar com a classificação. E quando a gente aí entra na questão da transexualidade, essa sigla vira gigantesca. Né? Então, assim, isso daí eu coloquei mais para vocês poderem ter a ideia do que existe. Quando é pedido na parte da formação médica a anamnese, se padronizou, né, padrão de novo, que a gente vai usar essas siglas HSM, MSH, HSH, MSM e assim por diante. Tá? Então, na anamnese, você colocar fora da anamnese, você no teu consultório, você nos teus amigos, você não precisa usar nada. Tá? Mas, às vezes, você vai ter gente que acha você descolado, que acha você uma pessoa que sabe ouvir, que sabe dar colo, e vai chegar e vai querer conversar com você. E aí ela vai falar de sentimentos, de sensações, e, sim, e aí a gente tem sempre, inclusive, aquelas questões em, em, caminhando um pouco mais adiante, quando a gente fala de. Fugiu o termo, quando a gente fala de maleficência, não maleficência de beneficência, da bioética, né? A gente fala em autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado e ter humildade. Isso, infelizmente, não é uma característica do profissional da medicina, humilde. A nossa característica é ser onipotente. Então, a gente tem que aprender a ser humilde, a entender de que a gente não domina tudo, e de poder, às vezes, a pessoa trazer algum conflito, alguma coisa, e de falar para essa pessoa de que a gente acolhe, a gente entende, pode me procurar, mas assim, vamos procurar uma pessoa que possa nos orientar de uma outra forma. Porque eu já falei, às vezes que ele dá opinião, tá? Essa pessoa que chega, olha, eu queria te dar um conselho. A pessoa que chega e quer dar conselho, primeiro que não é amigo. Já tem aquele velho ditado, que diz que se o conselho fosse bom, vendia, não dava. Essa pessoa é uma julgadora. Pessoa que quer emitir opinião sem a outra ter perguntado, até que prove o contrário, é um julgador. E julgamento, com licença, por favor, obrigado, a gente não precisa, de uma maneira geral. Vai ter aquele outro, que às vezes até vai dar um toque, mas de uma maneira empática. Tá? Tem aquele videozinho maravilhoso daquela palestrante que tem a animação da raposa e do urso, né? Falando sobre a diferença de empatia para simpatia. A gente tem que entender a diferença de empatia para simpatia, que isso é muito interessante. O simpático, ele projeta no outro ele mesmo, então ele nunca vai ajudar. O empático, não. Mas ser empático é entender a dor do outro, não é julgar. Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. A questão da orientação, mesmo hoje em dia, ainda é muito difícil. A gente vê famílias em que os conflitos são muito grandes, tem gente expulsando de casa, às vezes a pressão psicológica é tão grande que a pessoa não se dá conta, acaba se matando. É menor, tá? Mas ainda acontece bastante. Tá? Foi tirado já do CID, graças a Deus tiraram o homossexualismo como doença, tanto que hoje a gente fala em homossexualidade, não fala, tirou aquele sufixo que significava doença, né? Mas essas particularidades de conteúdos a gente tem. Tá? Já chegou para mim uma vez um cara, chegou com a mulher dele no consultório ginecológico e me perguntou se ele precisava fazer preventivo. Na verdade, ele era biologicamente uma mulher. É um cara que você não tinha traço nenhum, tinha traços mais delicados, entrava naquele meio termo do macho e fêmea, mas tinha 40 anos de idade, começou a ter relação sexual com um homem na adolescência, mas se descobriu que, como homem, a sua identidade sempre foi masculina. E queria saber se dava colher preventivo do colo uterino. Então, você tem que saber orientar.
vai ter que colher, já tem vida sexual ativa, tem colo do útero, tem ovário, vai ter, a mama tirou, operou, não tinha peito, então não tinha que fazer mamografia. Mas a gente precisa ter essa noção dessa parte técnica também, para não dar conselho errado. Aí você acaba dando palpite de coisas que você acha que para você é importante, que na tua religião é de uma maneira, e você acaba, dentro daquela bioética, procedendo na maledicência, ou na maleficência, na verdade, né? Você acaba trazendo um dano, porque essa pessoa, às vezes, pode, com a tua opinião, cometer uma atitude de algo que vai agravar a vida ou a situação dela ou de outras pessoas aí, né? E aí, para finalizar, gente, eu tirei, tinha um monte de outras coisinhas a mais aqui, mas isso daqui eu coloquei só a que ponto em que essa fragmentação às vezes me preocupa um pouco, né? Aqui, a sigla está aqui hoje em dia, cresceu, né? LGBTQIA+, mas tempos atrás, quando eu tive contato pela primeira vez com o termo GOI, eu fui atrás para saber o que era o GOI, né? Não sei nem se esse site está funcionando, mas o GOI, na verdade, eles dizem que você tem que tirar o A e botar um O de um zero. Porque os GOIs, na verdade, eles não são gays, mas eles têm uma série de... Eles são super radicais, extremamente... quando já mais uma vez, o termo fascista se usa muito de forma errada, mas aqueles caras me preocuparam. Eu entrei no grupo para discutir, participei de alguns fóruns lá, né? Então, o que eles dizem, na verdade, é de que um cara pode sentir, isso é homem só, o cara pode sentir prazer com o outro cara, ele pode ter intimidade, mas pode encostar no pênis do outro, pode ter até sexo oral, mas não há penetração, por isso que eles não são gays. Essa é a explicação deles. Inclusive, eles têm um lema, tá, no site, que era amor, confiança, respeito, discrição e masculinidade. Entendeu? Tá aqui, nós não somos gays para homens que amam a masculinidade. Eu vi isso na época, falei, cara, o que é isso? Né? Eu achei muito bizarro. E eles são categóricos na discussão dos lemas deles. Aí, na discussão, inclusive, começou a dar uns problemas, porque aí entraram os franceses, e o francês falou que o goi na França é diferente, o goi pode ter penetração. Aí eu falei, cara, mas você vai ter penetração se você tem penetração, tem relação com outro cara, o que muda? Porque, para mim, a orientação ela está ligada com o sentimento, não é com a genitália. Inclusive, isso é uma coisa que, quando me perguntam, o pessoal que é mais preconceituoso, né? O preconceituoso, quando você fala em homem gay, tendo uma vida conjugal, sempre pensa no pênis e no ânus, na penetração e você fala, cara, existe afeto numa relação entre duas pessoas. Antes de mais nada, não é a genitália. Tem casal gay que, inclusive, não tem penetração. No meu primeiro casal gay, os dois tinham problemas, estavam quase se separando, porque os dois queriam ser passivos. Então, tem uma série de particularidades, mas existe sentimento acima de tudo. Então, esse grupo boy, eu não vi muito isso. Eu vi um negócio meio nazista até nas discussões. Eu até saí depois da discussão, porque o debate foi meio tenso ali tudo, mas eu achei muito estranho. E aí eu coloquei aqui só exatamente por esse motivo, de que a gente tem que trabalhar, em primeiro lugar, as pessoas. Tá? Isso para finalizar. A gente tem que ver com quem que a gente está falando, a gente tem que enxergar que dentro do universo intrapessoal de cada um, existe algo intocável, muitas vezes, pelas próprias pessoas. As pessoas têm dificuldade, elas têm sofrimento, elas têm uma série de questões que, se você mostrar disponível emocionalmente e dentro do seu tempo, elas vão te trazer esse sofrimento. E é isso que interessa. A classificação é um mero artefato em que a gente tem que usar para trabalhar dentro da nossa clínica. Para a gente é importante muitas vezes, inclusive o transexual, para conseguir a cirurgia, ele precisa de um CID, senão o SUS não autoriza. Mas a gente tem que ter essa noção de que a gente está lidando com pessoas. Por isso que eu espero que essa discussão algum dia não precise mais ser feita. No dia que esse padrão se extinguir, acabou o problema, porque a gente não vai ter mais para onde partir. Não vai ter mais a referência de estar dizendo que isso é certo ou errado, é normal ou não, porque acabou o padrão. Tá? Mas eu acho que o momento ele é um momento bom, é um momento de abertura.
Está se criando outros padrões aí, mas eu acho que uma hora isso tudo vai ser como a canção do John Lennon aí, o mundo vai ser como um mundo só. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês aí, e estou aberto a perguntas aí.